Pois é, meus amores, é igual eu tava falando aí no outro vídeo. Muitas vezes a gente sujeita muitas coisas, as mulheres, nós. Eu sei que tem muitos homens bons, gente, que eu não tô falando do todo. Mas muitas vezes a gente que é mulher aguenta as coisas porque tem filho pequeno, aguenta muita manipulação, muitas coisas que às vezes a gente não tem nem coragem de dizer nas redes sociais, para não levar o nome de ruim, para não levar a dizer que é porque sempre a corda quebra pro lado da mulher, que a mulher é ruim, que a mulher é isso. E aí é por isso que está acontecendo, muitas vezes acontece muita coisa, sabe? Muita mulher não está aqui para contar e nem se defender, porque a gente muitas vezes fica escondendo, aguentando coisa que não é para aguentar, viu? Mas é como tem um ditado, tudo é no tempo de Deus, né? No tempo certo, Deus mostra a gente, né? Igual fez comigo, porque eu vivi anos, praticamente 30 anos, vivendo dessa forma, manipulada, sofrida, sabe? Por quê? Não tinha coragem de falar, com medo de manchar, de alguém falar. Às vezes eu guardava coisa, até não falava nem para minha mãe, que no tempo era viva, não dizia, e eu aguentava dentro de casa, sabe? Por causa dos meus filhos, que era pequeno, e o medo de voltar para dentro de casa com meus filhos pequenos, dar trabalho, viu? Muitas vezes acontece na vida da mulher isso aí, que muitas vezes a gente não volta porque tem filho, com medo de dar trabalho para a família, viu? E é isso. E a gente sendo manipulada, torturada, né? Que muitas, porque não tem coragem, sabe? De voltar e nem falar e nem pedir ajuda, né? E a gente tem que ser forte, sabe? Tem que ser forte, tem que falar a verdade, às vezes que está acontecendo enquanto é tempo, não deixar o tempo passar igual passou com muitas mulheres, né? E é desse jeito. Muitas vezes a gente sujeita muita coisa por causa disso, com medo do povo falar, porque nós, assim, daquele tempo, nós não somos daquela geração muito antiga, mas é a forma que fomos criadas. Muitas vezes a gente, sabe, tem aquela vergonha, né? E por causa da forma que fomos criadas, e aguenta muita coisa, manipulação, porque a forma que, com medo do povo falar da rua, que sempre é a mulher, que muitas vezes a mulher que é ruim, e não é dessa forma não, a gente tem que pensar diferente. Mas graças a Deus eu tô aqui, né? Meus filhos sempre me apoiou, sabe? Depois que todo mundo soube a realidade, e é dessa forma, a gente tem que ter coragem, gente, para resolver a vida da gente, não pode deixar não, né? Porque sempre diz que é porque a mulher que sempre é ruim, né? Não, gente, é porque acontece coisa. Eu sei que tem muitas coisas erradas, que o mundo que nós vive é muita coisa errada, é muita coisa, é obrigada a gente a pegar muito com Deus para não se envolver em coisa, né? Mas, por outro lado, tem muita coisa que a gente sujeita, né? A sujeita muita coisa para não dar preocupação para a família, por causa dos filhos. E não é assim que a gente deve pensar, não. Que eu pensava dessa forma. Por isso que hoje vivo dependente de remédio, sabe? Por causa de estresse, viu? É dessa forma, gente. Então é isso que eu escondi muitas coisas, sabe? Escondi muitas coisas, mas chega o limite que você não dá mais para esconder. Você tem que reagir, né? Você não pode, olha, muitas vezes a pessoa pensa que só espancamento, essas coisas, não. Tem a manipulação psicológica, que essa que afeta a mente da gente, que a gente fica é, perturbada, viu? Porque é o seguinte, você viver manipulada é pior que muitas vezes certas coisas que acontecem, viu? Você viver com gente narcisista, né? Que te manipula todo dia, que você vive xingada, vive de. Quem é que vai sujeitar um tipo de coisa desse? Eu sujeitei muito tempo, mas graças a Deus, Deus me deu força, né? Eu sei que muitas coisas eu não tenho coragem de falar aqui, me expor, porque muitas e não expõe, mas tem as coisas que é obrigado a gente falar para encorajar outras pessoas que vivem na mesma situação que viveu da gente, porque muitos não estão aqui para se defender e nem contar. E é isso, meu povo. Um cheiro, um abraço para vocês e Deus abençoa cada um de vocês, meus amores.